Alexandre Martins Bastos de Queira, Virgínia Malheiro Vale, assistente de acusação em paz do ofendido ARMVB, e Daniele Franco Lopes Santos, não se conformando com a sentença que a condenou às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos e 13 dias multa, mais indenização no valor de R$ 5.000 pela prática do crime do artigo 8º, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 7.853, de 1989, e a absolveu do crime do artigo 88 da Lei 13.146, de 2015, bem como absolveu os apelados Jaqueline Moreira Ferreira e Bruna Josielen Queiroz Nascimento da prática dos crimes do artigo 88 da Lei 13.146, de 2015 e artigo 8º, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 7.853, de 89, e interpuseram perante recurso de apelação pleiteando sua reforma. Os assistentes de acusação aduzem suas razões que as apeladas Jaqueline Moreira Ferreira e Bruna Josielen Queiroz Nascimento praticaram os delitos, uma vez que integravam a coordenação pedagógica da escola, setor responsável por realizar a matrícula de alunos com necessidades especiais. Aduzem ainda que o fato das apeladas terem negado o direito à matrícula do seu filho, portador de necessidades especiais, praticaram o crime de discriminação. Asseveram que a pena base não pode ser imposta no mínimo legal à apelada Daniele Franco Lopes Santos, pois, ao contrário do que entendeu o juiz da COR, a probabilidade, o motivo e as circunstâncias do crime militam em desfavor das apeladas, assim como a indenização deve ser majorada. Pede por provimento do apelo para condenar as 3 apeladas nas penas do artigo 88 da Lei 13.146/2015 e a procedência da ação em desfavor das recorridas, Jaqueline Moreira Ferreira e Bruna Josielen Queiroz Nascimento, para condená-las pelo delito do artigo 8º, parágrafo 1º, artigo 8º, inciso 1 e parágrafo 1º da Lei 7.853/89 e, cumulativamente, que seja aplicada a pena do crime do artigo 8º, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 7.853, de 1989, e o pagamento da indenização pelo dano moral imposta a Daniele Franco Lopes sejam majoradas. Por sua vez, a apelante Daniele Franco Lopes Santos afirmou que em nenhum momento foi negada a matrícula ao ofendido, a RMVB, mas sim que este não poderia ser incluído na turma que os seus pais queriam que estudasse, o que demonstra que não agiu com dolo específico. Assevera que não ficou comprovado qualquer dano. Pediu provimento do apelo para ser absolvida e que seja excluída a indenização por dano moral. Em contra-razões, os apelados defendem o improvimento dos apelos. O superior instância, o Custódio opinou pelo conhecimento e desprovimento das apelações. A revisão do desembargador Leonan e o relatório que submeto a Vossa Excelência. Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com isso, dos apelos interpostos. Consta dos autos que no dia 26 de abril de 2021, as senhoras Keila Virgínia Malheiro Vale e Rosa Malheiro, mãe e avó, respectivamente, do ofendido, ARMVB, com 4 anos de idade e portador da síndrome de Down, se dirigiram ao Colégio Paulista de Belém, localizado nesta capital, com o intuito de matriculá-lo, sendo-lhes apresentada a estrutura do estabelecimento de ensino e, inclusive, a turma em que iria estudar. Na ocasião, foi recebido pelos futuros colegas e informado que possuía necessidades especiais. Então, foram orientados a voltar no dia seguinte para efetuarem a matrícula do menor. Em 27 de abril de 2021, quando retornavam à escola, os pais do infante foram surpreendidos com a realização de uma entrevista-teste por parte da vítima e, posteriormente, foram informados pelas apeladas que não seria possível realizar a matrícula, tendo em vista que o colégio não poderia oferecer uma educação de qualidade na sala de aula, onde seus pais pretendiam lhe matricular. Por isso, foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 8º, inciso 1 e parágrafo 1º da Lei 7.853, de 1989, e artigo 88 da Lei 13.146, de 2015. Ao final da instrução processual, somente a apelada Daniele Franco Lopes foi condenada
pelo cometimento do crime do artigo 8º da Lei 7.853, enquanto as demais apeladas foram absolvidas, porque não tinham atribuição de apreciar os pedidos de matrícula. Recurso da Aniele Franco Lopes Santos. A apelante afirmou que em nenhum momento foi negada a matrícula ao ofendido ARMVB, mas sim que este não poderia ser incluído na turma que seus pais queriam que estudasse, o que demonstra que não agiu com dolo específico. Ocorre que as provas produzidas em juízo não deixam dúvida de que a recorrente negou ao ofendido o direito de se matricular na escola em virtude de ser portador da síndrome de Down, praticando o crime do artigo 8º, inciso 1, da Lei 7.853, de 1989, sendo descabido, portanto, o pleito de absolvição. Menciono alguns depoimentos na parte que interessa. Depoimento de Keila Virgínia Malheiro Vale. Uma das partes diz assim, que dizia que o problema não era o A, era a turma que dizia que eles tinham duas turmas, porque seu filho não podia ficar em alguma delas. Que disseram que seu filho não tinha atenção, que ele tinha déficit, que ele não tinha atenção adequada para estar na turma, que fizeram em seguida um teste e ele não respondeu, que logo em seguida ao teste a coordenadora anunciou que, apesar de tudo, do desenvolvimento dele, que ele não poderia ser matriculado na escola, que ficou chocada por não oferecer a inclusão do seu filho na escola e ver como ele se desenvolveria, que a psicopedagoga até concordou, que disseram que ele não poderia ser matriculado em nenhuma das turmas do Jardim 1. O interrogatório da velada Bruna Josiele Queiroz Nascimento era no seguinte sentido, aspas, que meu papel e da psicóloga era conhecer a criança, para ver em que turma ela vai ser alocada, que vai depender da necessidade das turmas que estão, que esse é o objetivo, que a coordenação que define se a criança será ou não matriculada, que não sinalizou para a coordenadora que a criança não poderia ser alocada, naquela turma, que foi uma postura da coordenadora, que a decisão de não matricular o aluno na escola foi da coordenadora. Fecha aspas. Interrogatório da apelada Jaqueline Moreira Ferreira. Aspas, que não existe limite de criança com deficiência por turma no colégio, que todas as nossas turmas têm alunos especiais, que não existe orientação da coordenação de limite de alunos por turma, que se tiver vaga, pode matricular, que existe uma turma pela manhã e uma tarde, que não recordem que horário queriam matricular, que a ideia de que aquela turma não era adequada para o aluno era da coordenadora. Fecha aspas. Neste sentido, leciona a doutrina. Aspas. O inciso inaugural busca coibir a discriminação em face da pessoa com deficiência, tutelando o seu sagrado direito à educação igualitária, inclusive nos exatos termos preconizados pelos artigos 6º, 225 e 228 da Constituição Federal. Fecha aspas. Esse é um texto de Rogério Sanches, né, nas Leis Penais Especiais, comentados dos Pódios 2018, página 1905. Por fim, a indenização não pode ser excluída da sentença condenatória, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de reparar o dano, e o pedido de reparação mínima constou do requerimento expresso na denúncia, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por isso, rejeito os presentes argumentos. O recurso da assistente de acusação, pedido de condenação pelo crime dos artigos 8º, inciso 1, da Lei 7.853/89. Os assistentes de acusação pretendem ver condenadas as apeladas Jaqueline Moreira Ferreira e Bruna Josiele Queiroz Nascimento, pelo crime do artigo 8º, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 7.853/89, afirmando que, ao negarem a matrícula, a vítima praticaram o delito em virtude de sua especial condição de portador da síndrome de Down. Ocorre que a prova produzida em juízo, antes referida, revelou que as demais apeladas não contribuíram para o cometimento dos delitos, uma vez que foi demonstrado à saciedade que a responsabilidade de apreciar o pedido de matrícula era da recorrida da Aniele Franco Lopes dos Santos, motivo pelo qual a absolvição de Jaqueline Moreira Ferreira e Bruna Josiele Queiroz Nascimento se mantém. Do requerimento da condenação pelo crime do artigo 88 da Lei 13.146/2015. De igual modo, a assistente de acusação requereu a condenação das três apeladas pelo cometimento do crime do artigo 88 da Lei 13.146/2015.
Pois bem, verifica-se que no édito condenatório que Daniele Franco Lopes dos Santos, Jaqueline Moreira Ferreira e Bruna Josiane Queiroz Nascimento foram absolvidas da prática do delito em virtude da ausência de dolo específico. A fim de elucidar a questão, faz necessário transcrever o tipo penal do artigo 88. Aspas, praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoas em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Com efeito, todo crime possui dolo genérico, que é a vontade livre e consciente de praticá-lo. Há situações em que o agente pretende outro objetivo, ou seja, o denominado dolo específico. Nesse sentido, é que diz também a doutrina, que eu faço pessoa para não ler, que eu estou trazendo aqui de Rosário Sanches Cunha também a respeito desse assunto. Como se observa, o tipo penal do artigo 88 da Lei 13.146 de 2015 não exige qualquer finalidade específica, ou seja, a conduta se esgota na prática de discriminação em razão da vítima ser portadora de deficiência. Portanto, referido argumento utilizado pelo juiz do COR não se presta para absolver as apeladas. Outro sim, as provas produzidas durante a instrução criminal, citadas acima, não deixam dúvidas de que o infante foi vítima de discriminação face à sua especial condição de portador de síndrome de Down, cuja característica é o déficit de atenção, praticada unicamente pela recorrida Daniele Franco Lopes dos Santos, que o constrangeu face à sua especial condição ao lhe negar acesso à educação. Deste modo, Daniele Franco Lopes Santos também praticou o crime do artigo 38, da Lei 13.146/2015, ficando a autoria e a materialidade da infração provadas pelos elementos de cognição produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, como demonstrado na instrução, as demais recorridas não contribuíram para a prática desse delito. Leciona a doutrina e a jurisprudência. Leciona a doutrina a respeito. Aspas, o delito do artigo 88 tem como objetividade jurídica a tutela dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Dentre os mecanismos da política afirmativa trazida pela Lei 13.146/2015, a punição criminal tem o escopo de evitar que indivíduos que sofrem de limitações físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais sejam submetidos a constrangimento em virtude dessa condição. Fecha aspas, Rogério Sanches, aquela obra que eu já comentei ainda há pouco. Do concurso formal de crimes. Ademais, não há que se falar em construção pelo delito do artigo 8º da inciso 1 da Lei 7.853/89, uma vez que o crime do artigo 88 da Lei 13.146/2015 tutela a dignidade da pessoa portadora de deficiência, enquanto o primeiro protege o seu acesso à educação. Dessa forma, como uma única conduta a apelada praticou os crimes do artigo 8º, inciso 1 da Lei 7.853/89 e 88 da Lei 13.146/2015, impondo-se assim o reconhecimento do concurso formal previsto no artigo 70 do Código, mais benéfico à apelada porque exaspera a pena em 1/6. Dosimetria das penas. O recorrente pretende a exacerbação das reprimendas e do valor da indenização pela prática do crime artigo 8º, inciso 1, da Lei 7.853/89, afirmando que houve equívoco na valoração da culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. De fato, os autos revelam que a culpabilidade da recorrida, Daniele Franco Lopes Santos, merece maior censura, uma vez que cometeu o delito contra uma criança, inclusive iludindo seus genitores, permitindo que estes conhecessem a escola, tanto que a apresentou aos alunos como seus futuros colegas de classe, gerando a expectativa de que o infante seria matriculado, e como esta foi frustrada, teve que estudar em escola distante de sua residência, conduta reprovável que poderia ser perfeitamente evitada. Por outro lado, os fundamentos citados nas razões do apelo não se prestam para majorar a pena base, uma vez que aceitos implicariam o verdadeiro bis idem na valoração dos motivos e circunstâncias do crime, uma vez que integram a estrutura do tipo penal previsto no artigo 8º, inciso 1 da Lei 7.853/89. Ademais, a indenização fixada na sentença condenatória se mostrou proporcional, lembrando ainda que o ofendido pode buscar um quanto maior para a reparação do dano na esfera civil, uma vez que a sentença penal condenatória só estabelece o valor mínimo da indenização. E eu cito aqui um precedente que peço venha para não ler a respeito deste assunto. Portanto, as penas infligidas à apelada Daniele Franco Lopes Santos pela prática do crime, artigo 8º, inciso 1
da Lei 7.853/89 devem ser reformadas, pelo que passo a reexaminar. Considerando a culpabilidade da recorrida, considerando que a culpabilidade da recorrida apresenta reprovabilidade acentuada, tendo em vista que o conjunto probatório conduz uma conduta prejudicial ao infante, por cessar abruptamente a sua matrícula no estabelecimento de ensino, quando já havia apresentado os futuros colegas de classe, conduta que poderia ser feita se fosse obedecida à legislação pertinente na busca da inclusão social, frustrando dessa forma a sua expectativa de estudar na escola que poderia conciliar seus estudos com a sua condição de portador de necessidades especiais, e atendendo que nenhum outro vetor judicial milita em seu desfavor, fixe a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias multa, pois cada vetor judicial desfavorável aumente-se a pena base em 1/6, equivalente a 4 meses de reclusão e 1 dia multa. E não existem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 7.853/89, uma vez que o crime foi cometido contra uma criança de 4 anos de idade, aumentando as reprimendas em 1/3, equivalente a 9 meses de reclusão e 3 dias multa, fazendo um total de 3 anos e 1 mês de reclusão e 14 dias multa. Reconhecida a existência do concurso formal, posto que ao negar a matrícula ao ofendido, a apelada cometeu o delito do artigo 88 da Lei 13.146/2015 e artigo 8º, inciso 1, da Lei 7.853/89, aumentam-se as reprimendas em 1/6, equivalente a 6 meses de reclusão e 2 dias multa, totalizando o ponto definitivo em 3 anos e 7 meses de reclusão, substituída por prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos, mais 16 dias multa, calculada à razão de 30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, do salário do fato. Está repetido aqui. A indenização por danos morais fixada na sentença, no patamar de R$5.000, fica mantida. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao apelo de Daniele Franco Lopes, bem como conheço do parcial provimento ao apelo do assistente de acusação, para condenar a apelante, Daniele Franco Lopes Santos, pela prática do crime do artigo 88, da Lei 13.146/2015 e artigo 8º, inciso 1, da Lei 7.853/89, em concurso formal, as penas de 3 anos e 7 meses de reclusão, substituída por prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos, mais 16 dias multa, calculado à razão de 30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, mais a indenização correspondente de R$5.000, mantendo o capítulo da sentença que absolveu as apeladas Jaqueline Moreira Ferreira e Bruna Josiele Queiroz Nascimento nos termos da fundamentação. É como voto, senhor presidente.